Então eu vou colocar para gravar a tentar gravar esse áudio. Vamos começar pelas infusões. As infusões, alguns livros e algumas pessoas falam que elas não servem como efeito de tratamento. Porém, elas são bem efetivas na questão de flores e folhas, tá? Na questão de pétalas, ela é bem interessante. Eu prefiro usar para tratamento os decoctos. Eu acho mais efetivo, e é mais efetivo, por exemplo, com as partes mais duras das plantas, como casca, raiz, né? Então, o decocto vai tirar mais substâncias. Então, sobre a infusão, nós vamos deixar de 30 a 10 minutos ali dentro, adicionar água fervente e deixar essa planta, e depois, assim que puder, né, que tiver fácil de tomar, lembrando que a gente não deve tomar nada fervendo, porque isso também vai desestabilizar o nosso organismo. Então a gente deve tomar ele numa temperatura agradável à nossa boca, sem queimar. A decocção eu até escrevi na apostila, eu vou ler um trechinho para vocês. Elas são valorizadas pelos fitoterapeutas chineses por seus efeitos terapêuticos e sua versatilidade, e elas permitem preparar remédios mais específicos para cada um. Dentro dos decoctos, eu procuro não misturar ervas, né? Porque uma pode ter reação química com a outra. Então, eu faço separado e depois eu misturo, se for o caso. Outra coisa interessante nos decoctos, porque nos decoctos... Oi, Rodrigo! Nos decoctos, o que vai acontecer? Como todo mundo sabe, quimicamente falando, eu vou saturar a água. Eu, Flávia, particularmente, quando eu gosto de fazer uma raiz, eu vou deixar ela de molho. Então, eu pego 500 ml de água, aqueles 500 ml de água que eu vou usar depois para fazer a decocção. Então, eu quebro essa raiz, eu macero ela naquele pilãozinho, que na apostila eu chamei de mixer manual. Então, eu pego aquele pilãozinho e soco ela e deixo no 500 ml. Deixo por 2 horas para amolecer. Depois que ele amolece, eu levo em torno de 30 minutos esses 500 ml com essa raiz ou essa casca, né? Por exemplo, se for a canela e eu quiser fazer ela mais forte, eu posso fazer isso. Então, eu levo ela para cozinhar ali durante 30 minutos. Eu retiro a canela dessa água, pego mais 500 ml de água limpa e faço novamente uma fervura por mais 20 minutos. Por que eu vou fazer ele separado, 500 ml e depois mais 500 ml? É simplesmente porque eu vou saturar. É como se eu estivesse pegando um copo de água, eu vou saturar aquela água de química. Então, se eu pego uma água nova, eu dou oportunidade para sair mais fitoquímicos, né, naquela água nova. Porque se a gente observar, para vocês entenderem, é assim, eu pego um copo de água e coloco uma colher de açúcar, misturo. Depois eu pego mais uma colher de açúcar, misturo novamente. Vai chegar um momento que eu não consigo mais misturar aquela água. Vai sobrar açúcar ali no fundo do meu copo. Por quê? Eu saturei aquela água de açúcar, né? Ou sal, ou qualquer coisa que eu colocar. Então vai sobrar... Vai sobrar... peraí, tem alguém com o áudio ligado aí? Vai decantar, não é isso? Edson. Vai. Edson, desliga eu não sei se é você que tá falando. Deve ser, é que eu tô tentando. O microfone. Então, se eu for colocando cada vez mais química ali naquela água, ela vai saturar. Vai chegar um momento que ela vai saturar e não vai fazer efeito. Então, por isso que eu pego uma nova água e dou oportunidade
para eu extrair ali naqueles 20 minutos um pouco mais de substância química. Lembrando que eu não devo fazer esse decocto em vasilha de teflon. Pode colocar para gravar, Rodrigo, por mim tudo bem, pode colocar. Eu não devo colocar em teflon, em alumínio, né, em ferro. Algumas pessoas cozinham em ferro batido, também não. Então, eu optar por panela de pedra, por panela de ágata, por panela de inox. Alguns são contra o inox, mas aquela panela nova de cerâmica que tem por aí também é uma boa pedida, né? Então, eu vou fazer isso. Depois que eu tirar essa casca dessa última fervura, desses outros últimos 500 ml, eu vou descartar essa casca ou essa raiz, eu posso descartar. E vou fazer o uso também numa temperatura agradável ao meu paladar. Lembrando que eu não devo usar ela após 24 horas, porque vai ocorrer também volatilidade dos produtos, vai acontecer de ter fermentação também. Né? Lembrando, tanto na tintura quanto na infusão, que sempre que eu adoçar, eu vou ter uma reação química. Então, eu tenho que estar atenta a que tipo de reação química eu preciso, né? Então, eu mandei um livro em PDF para vocês do açúcar mascavo. O mel, por exemplo, ele fluidifica o muco. Então, se eu quero fazer uma bebida que para fluidificar o muco, eu posso usar ela, né? Eu posso usar o mel. Mas açúcar mascavo, açúcar branco, qualquer tipo de adoçante, ele vai ter uma reação química com o meu chá, com o meu fitoquímico. A respeito das tinturas, lembrando que eu devo guardar as tinturas em frascos escuros, por no máximo 1 ano, né? Colocar a parte extraída, uma parte, vai ter assim, vão ter receitas que indicam você usar uma parte de álcool, 2 partes de álcool e uma da planta. Vão ter receitas que ensinam a fazer uma parte de álcool e uma parte de planta e 4 de álcool. Então, isso vai depender. Eu, Flávia, faço na proporção de 4 e eu uso o álcool, a cachaça ou a vodka. Eu uso a cachaça, eu tenho preferência pela cachaça ou álcool de cereais. Como o álcool de cereais ele não é tão fácil de se achar, eu opto pela cachaça. E eu opto mesmo pela cachaça industrializada, que é aquela mais branquinha, mais clarinha, né? E aí vai ter gente que opta pela da roça. Então eu sempre vou preparar, lembrando que se for uma erva fresca, ela contém água. Então, se for erva fresca, em vez de uma parte de planta, eu posso usar 2. Em vez de, por exemplo, 40 gramas de ervas secas para 160 ml. Se eu for usar fresca, eu uso 80 gramas para 160 ml de álcool de cereais. E aí lembrar de rotular, de colocar quando eu fiz, ou, né, principalmente porque se eu comprar a planta seca, eu tenho que realmente saber quando eu comprei aquela planta. E quando eu fiz aquela, lembrar que eu vou colocar essa tintura num frasco fechado, escuro, num lugar sem umidade, sem calor. O vidro tem que ser vidro, tá? Um vidro bem escuro. Eu aproveito aquelas garrafas azuis ou que eu compro de suco de uva, então eu aproveito bem. Se não tiver, enrole, nem que seja ela com fita isolante, assim, para ela ficar bem preta, bem vedadinha. Guardar as tinturas sem ser com rolha, tá? A rolha ela vai ser utilizada só em caso de xaropes, que é a fermentação, e que aí ele precisa de sair o gás, para que não exploda esse frasco. Então a tintura, eu posso fechar mesmo aquelas garrafas de vidro de suco, por exemplo, elas vêm com a tampa plástica. E aí é só ou uma tampa de metal, depende da boca, tem umas bocas que são assim mais largas,
E aí eu vedo ela, fecho e não faço até lá em cima, não. Quando eu faço tintura, geralmente eu faço uma quantidade maior, porque às vezes eu dou para outras pessoas da família, para quem eu conheço, né? E acabo fazendo uma quantidade maior mesmo. Mas quem for comprar no saquinho, geralmente vem 30 gramas. Então, se você for pensar vezes 4, é só fazer 120 ml de álcool de cereais, né? Da proporção. E aí, colocar quando você fez. E nesses 21 dias que você não vai utilizar a tintura, você ir mexendo essa garrafa de 2 a 3 vezes. Se não for possível mexer de 2 a 3 vezes, mexe pelo menos uma. Depois desse período, eu deixo um pouco mais de 21 dias. Eu prefiro deixar um pouco mais, mas a partir de 21 dias vocês já podem usar. Os xaropes, a gente pode fazer de tinturas, e eu coloquei 2 receitas lá. Eles são bem úteis para fazer com criança, então a gente pode fazer o xarope à base de tintura. Se eu tenho uma tintura, eu vou aproveitar e fazer esse xarope para criança. Não fazer com mel, porque o mel, se eu levar ao fogo, né, vai ser um problema. Então, eu vou trazer toxina para esse xarope. Então, lá em fogo baixo, eu posso, se for um xarope de planta, eu vou fazer o processo, vou medir a mesma quantidade e vou fazer tipo um puxa, e vou fervendo, vou fazendo aquela água, vou engrossando ele com aquela planta, tá? Depois, com aquele sumo daquela planta. Com a tintura é até mais fácil, né? Eu vou engrossar, vou fazer uma calda desse açúcar. E aí tem os açúcares orgânicos, tem o demerara, e cada um vai escolher o que for melhor para você. E aí eu posso acrescentar tinturas. Às vezes eu já tenho a tintura pronta, né? Então eu posso dar para a criança. Para criança, ao ministrar as tinturas, dependendo da idade, eu não dou tintura para bebezinho, né? Se for uma criança de 4 ou 5 anos, é 1/3 da dose do adulto. Então, nas tinturas, algumas pessoas colocam, por exemplo, 160 ml de 80 ml de água e 80 ml de álcool cereais, meio a meio. Eu coloco a minha parte pura. Então, eu coloco 160 ml do álcool mesmo. Quando eu vou passar essa formulação, por exemplo, para as minhas crianças, eles já estão, né, meu filho, por exemplo, já tem 10 anos. Então, eu já posso passar metade da dose de um adulto, por exemplo. Entre 10 e 16 anos, eu já passo a metade da dose. Então, algumas tinturas, quando são misturadas com água, as pessoas receitam 40 gotas de tintura 3 vezes ao dia. A minha tintura, como ela é pura com álcool de cereais e ela é pura com o fitoquímico, eu não misturei água nela, eu costumo dar 20 gotas para um adulto, por exemplo, 2 vezes ao dia só. E aí, o que eu faço? Se for uma criança de 10 anos, eu vou dar metade, né? De 10, 12, depende da criança, porque se for uma criança de 10 anos que tiver debilitada também, aí eu vou dar 1/3 só da dose, né? Então, eu vou dividir, vou dar só 7 ou 8 gotinhas aí. E dar com água. Eu posso flambar essa tintura. Depois vocês experimentam fazer isso na boca do fogão mesmo, pegar a colher e chega assim perto do fogo e ele vai exalar esse álcool. E quem quiser, para exalar esse álcool, pode só ferver assim a água, esquentar ela bastante. Quando ela estiver começando a dar as bolinhas, você tira do fogo, coloca na xícara, coloca a tintura, porque acima de 30 graus o álcool vai exalar. Então, eu nunca tive problema de dar aos meus filhos e sempre observando esse protocolo. O xarope ele é bem interessante para criança porque vai tirar aquele gosto ruim, tá? Os cremes, eu coloquei lá na apostila, eles são uma base cremosa, porém sem óleo.
E daí você pode fazer uma parte de tintura e 10 partes de creme, né? Então, eu vou lá, pego aquele copinho que vem e antibiótico, que vem lá 5, 10 ml, e eu vou fazer pouco, porque o meu creme, ele não vai ter a durabilidade que tem da indústria farmacêutica. Um truque que eu posso fazer, e eu coloquei na apostila para vocês, eu nunca fiz, foi comprar a alfazema e colocar gotas de alfazema para garantir a maior durabilidade desse creme. E aí vocês podem fazer. Fazer a menor quantidade. Então eu vou pegar um copinho daquele de medida, né? Tem copinho que vem lá 5 ml, 10 ml. Se eu pego uma tintura, por exemplo, se eu faço tintura de calêndula, que é muito interessante para tratar a pele, queimaduras e etc. Então eu faço uma tintura de calêndula e eu posso fazer um creme com essa base. Uma boa coisa é, por exemplo, a babosa, ela é interessante para queimaduras, para nutrir essa pele. Eu também posso usar a calêndula com a babosa, e se eu quiser conservar um pouquinho mais, eu coloco a alfazema, mas eu prefiro fazer um pouco mais. Guardar, fazer menos para não guardar na geladeira. O cataplasma, ele é uma aplicação de ervas frescas no local, né? E eu vou pegar uma quantidade de ervas frescas para colocar na região que é afetada. Eu vou macerar naquele pilãozinho meu de mão novamente. Eu vou colocar numa musseline limpa. Então, eu não sei se eu coloquei aqui nesse rol da apostila de material, mas sempre ter uma musseline limpa. E aí, para fazer, eu faço essas ervas maceradas, coloco nesse paninho, coloco em cima da pele. De preferência, eu posso passar um plástico filme ali, para que ela não saia do lugar, ou uma faixa, né? E colocar nesse lugar. É muito interessante, para quem viajei, musseline é um pano, um tecido, para você fazer esse cataplasma, né? E aí, sendo bem criteriosa, né, Rodrigo? Porque se você quiser, se o pano estiver limpo, você pode fazer até com um pedaço de malha, você pode fazer com o que você quiser. E aí você coloca naquele lugar. Bem interessante fazer cataplasma para quem tem esteatose hepática, quem colocar argila em cima do fígado. E aí você vai colocar o tecido, fazer aquela argila mesmo, na musseline, colocar em cima do fígado, passa uma faixa. Joelho, pessoa que tem muita dor no joelho, pode fazer porque a argila tira calor. Então é bem interessante fazer a argila em cima dos joelhos. Pessoa que tem inflamação, posso fazer com arnica também, para desinflamar. Pessoa que passou por um processo cirúrgico. Olha, eu nunca experimentei fazer com gás, não, mas pode ser. Eu acho que é o que tem na mão. É claro que na apostila eu coloquei que é uma musseline, mas aí você faz com o que você tiver, né, Rodrigo? Eu, por exemplo, eu atendo aqui no interior e tantas pessoas que eu atendo carente, eu não tenho condição de virar e falar pra pessoa lá na casa dela: ai, você tem uma musseline? Né? Eu falo assim aqui: você tem uma camisa velha de malha que eu posso cortar? E aí eu faço. E aí você macera essas ervas e coloca lá no pano dobrado. E ensina isso para o cliente fazer também. Porque ele vai poder fazer, por exemplo, no caso da argila, né? Da argila verde, para o caso de esteatose. A compressa, ela é diferente. A compressa, ela não tem a erva seca. E aí eu faço uma infusão ou um decocto que vai demorar um pouquinho mais. Eu molho esse pano e eu coloco em cima. Então, eu vou pegar esse chá ou esse decocto e vou molhar esse pano, coloco em cima. A hora que eu perceber que a minha compressa tá secando, eu tiro, vou lá, molho de novo e vou embebendo. Então, por exemplo, é interessante fazer isso com arnica. Eu tenho tintura de arnica aqui.
E a gente pode comprar arnica em casa de ervas, que eu comprei, aquelas folhinhas de arnica. Compra cânfora na farmácia ou mesmo em casa de ervas e coloca. Então vai dar uma refrescada. E aí eu posso fazer essas compressas também com um tecido também ou uma toalha. Toalha vai ser se tiver uma área extensa, né? Mas aí já não serve pro caso da argila. Deixa eu só abaixar aqui para eu seguir o roteiro o banho de ervas é bem interessante, principalmente para fazer vaporização, para fazer os banhos de assento, né? Pode fazer no corpo inteiro, quente, frio também. Existe uma linha do chinês que fala, o que o chinês fala pra gente, por exemplo, vai fazer um banho quente, e aí se a pessoa tá começando a gripar, além daquele chazinho de canela que a gente pode fazer nos 3 primeiros dias, a gente raspar o meridiano do pulmão. Então, vou mostrar aqui pra vocês. Eu posso pegar o meridiano do pulmão, tá aqui, tá? Então, eu vou pegar, raspar ele. E eu faço, energizo mesmo, porque o vento frio ele vai atacar o pulmão com certeza, né? Então eu faço ali a raspagem. Em criança, em bebezinho, eu faço com uma escova de dente. Eu posso fazer aqui no meu braço, assim, ó. E posso fazer nas costas, no meridiano da bexiga. E aí, o chinês, ele fala pra gente tomar um banho bem quente, esfregar a kombucha e depois tomar um banho frio, gelado, para segurar essa energia defensiva na nossa pele, para que ela não saia. Porque se eu estimulo com a escova, ou se eu estimulo com o gua sha, de qualquer forma, e aí eu saio, pego um vento frio, essa minha energia defensiva, ela vai escapar na pele. E quando eu dilato os poros através do banho, né, eu posso fazer um banho de ervas aí, um banho bem quente e usar essas ervas aromáticas, essas plantas só um minutinho. Eu posso fazer isso e aí jogar o banho frio. Eu particularmente não gosto de fazer isso não, porque eu não aguento água gelada, mas pode perguntar, Rodrigo. Eu ia perguntar a respeito da intensidade da raspagem, né? Aí eu fiquei pensando, seria uma raspagem assim, um pouco mais firme ou não? Não precisa não. Quando a gente faz com gua sha, que é para dor, a gente faz uma raspagem bem vigorosa. Porque às vezes quando a pessoa tá com dor, pode ser que a doença já começou a se infiltrar nos canais. Então a gente tem mais camadas energéticas ali que esse patógeno pode ter atingido. Então a gente faz o gua sha bem vigoroso, assim como a gente pode fazer a ventosa também e ficar roxo, né? Então tem gente que vai fazer, mas no caso do banho que você vai fazer com ervas, para prevenir, você vai fazer um banho ali. Os meus banhos são tipo sauna, sabe? Então o banheiro fica bem quente assim. Então você pode fazer um banho de ervas. Você leva ali aquela erva que você ferveu na vasilha para tomar o banho. E depois de você abrir os seus polos, dilatou, fez a energia que não precisa de ser vigorosa, porque você já dilatou os poros até através daquele banho quentinho. E aí você fecha, faz a vasoconstrição dos poros para segurar a sua energia. Eu acho que eu vou até passar um pouquinho aqui sobre